Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Deus os abençoe. Como quando nós entramos numa aeronave, num avião, o capitão disse que todos tenhamos um bom voo e que todos tenhamos um bom culto nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar a desfrutar das bênçãos de Deus. Estamos voltando de uma viagem que fizemos ao sul, Porto Alegre, melhor Gravataí, onde estamos ajudando um pequeno grupo de irmãos. Na maioria são irmãs. Nós estamos em 12 pessoas, 9 mulheres e apenas 3 homens. Se for essa proporção do céu, os homens vão ter uma grande perda, né? Porque realmente as igrejas, a maioria é mulheres. E quem sabe, alguns países os homens são mais espirituais, né? Mas pelo menos aqui no Brasil, as mulheres sempre estão ganhando terreno na questão da espiritualidade, conhecer a palavra e suportar, né? E tivemos ali um bom culto, fomos muito abençoados com as reuniões que tivemos o culto sábado à noite e domingo praticamente o dia inteiro. Então, como é só 2 cultos, nós passamos o dia inteiro juntos, conversando sobre a palavra, a mensagem, e isso faz com que nós tenhamos mais oportunidade para aprender uns com os outros, nos edificarmos, porque a Bíblia diz que é assim, que nós vamos aprendendo uns com os outros, os mais novos com os mais velhos. E quando nós nos ajuntamos, uns têm salmos, têm hinos, e assim por diante. Então nós realmente fomos muito abençoados. Eu agradeço as orações daqueles que se lembraram de nós. Espero que Deus retribua a cada um que nos oraram e intercederam por nós. E vocês da internet têm nos acompanhado aqui. Esse final de semana foi bom Joglair, nosso ilustre cooperador, né? Sábado, domingo, incansavelmente. E ele estará indo a Toledo, Assis e até Francisco Beltrão, eu creio, nesta viagem desse próximo final de semana, e nós vamos estar por aqui. Quero lembrar que a nossa ceia de novembro foi antecipada por motivo, excepcionalmente, esta ceia será no sábado, no dia 9 de novembro, e não no dia 10, como nós costumamos ter, e será às 18 horas, no sábado, dia 9 de novembro. Então, nós antecipamos um dia, pelo fato de uma viagem que houve um transtorno na data da viagem, que não estava da nossa responsabilidade, e fomos obrigados, então, a mudar um pouco essa data aí para o sábado. Mas eu creio que quem pode vir no domingo, poderá vir no sábado também, né? E vamos ser abençoados de igual maneira. Quero agradecer ao irmão Gerson, lá de São Paulo, me mandou esse presente. Ele encadernou o livro dos 7 selos, né? E mandou de presente para mim. E ele diz aqui por que ele mandou esse livro, né? Saudações em Cristo Jesus, pastor Raimundo Maia, estou lhe enviando esse livro especial encadernado dos 7 selos, em agradecimento aos cultos especiais de terças e sábados, nos quais temos aprendido muito, com as palestras e pregações sua e de seus cooperadores. Como não posso enviar para toda a igreja, envio a ti para representando toda a igreja de Curitiba, porque todos estamos no mesmo trem, porém em vagões diferentes, mas é o mesmo destino. Amém? Graças a Deus. Irmão Gerson e família Ferraz de Vasconcelos. E eu falei com o Hugo, nosso secretário, que nós vamos encadernar os 7 selos, para aqueles que têm os 7 selos. E você quer encadernar para fazer um livro só, como as eras da igreja, então o Hugo vai procurar uma gráfica especial, um preço especial, e vocês que interessar em encadernar os 7 selos, fala com o Hugo, e ele vai procurar todos os livros dos 7 selos, até perguntas e respostas, né, o 7º selo, para que você possa carregar com mais facilidade e não se perder também. Deixa um no canto, o outro no outro, e assim você tem um livro só com a revelação dos 7 selos. Então você procura na secretaria, que eu vou mandar fazer para mim mais também, né?
Vamos procurar fazer ela em forma de livro mesmo, como a Bíblia, como a Zera da Igreja, com colado. E eu creio que fica muito bom. E realmente eu creio que essa é uma das munições que você não pode deixar de carregar em momento algum. É o que Deus deu para nós para resistir o diabo nesses últimos dias, foi a revelação dos 7 selos. Foi o último cartucho de Deus, foi a revelação dos 7 selos, que foi dar à igreja a munição adequada para que possa resistir esses dias que nós realmente estamos vivendo. Então é muito importante você tê-lo e ler, né, esse livro. Me comunicaram aqui, a irmã, acho que é Madalena Painha, é isso mesmo? Que está, Madalena, né? Está aí. Deus te abençoe, irmã. Agora que eu conhecia a Madalena, né? Porque eu conhecia a Madaleninha, né? Irmã Madalena? Tão pequena naquele tempo, né? É. É. E você não tinha nem o nome de Madalena, era preta mesmo, né? E os pais só chamavam ela de preta. Porque aqui o irmão Paim chama ela de neguinha, o irmão dele chama a mulher de neguinha também, né? Todos esses nomes assim, então era preta. E que Deus te abençoe, irmã. Nós fomos pastor deles, do pai dela, irmão Alisson Paim, né? A sua mãe por alguns anos. Que Deus te abençoe. Está sozinha hoje aqui? Que Deus te abençoe. E que venha outras vezes também, né? Aqui tem uma porção de painha aqui, né? Deus tem nos dado o privilégio de pastorear a eles e aqui nós estamos juntos, temos a alegria de te receber aqui. Deus te abençoe. E graças a Deus por tudo. Até aqui, realmente, nós chegamos pela graça. Não foi nenhum mérito nosso. Foi justamente a graça de Deus, não é verdade? Tudo que temos alcançado tem sido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos palestrar nesta noite. Às vezes nós somos bastante, não temos aquela habilidade de juntar toda a papelada, né? E colocar tudo em ordem e falar de uma maneira mais assim, acentuada, mais comedida. E às vezes as pessoas perdem um pouco por a gente não ter essa habilidade de colocar uma ordem sempre nas nossas pregações, né? Não terminei ainda falando sobre as almas encarceradas, já falei 3 cultos, não terminei ainda, tenho que continuar falando. E enquanto isso, aparecem outras coisas de necessidade, a gente vai falando, né? E o desejo nosso é de sempre fazer o melhor. E Deus nos ajude a fazer isso para o reino de Deus, porque é para a glória dele que nós estamos realmente trabalhando, né? Para a glória de Deus. E eu quero uma reunião nesse próximo sábado, depois do culto de sábado, com o líder de cântico e os músicos, o irmão Felipe e os demais que tocam. Nós vamos ter uma pequena reunião com todos eles aqui no sábado, depois da nossa reunião. O profeta diz assim: mas eu tinha apenas isso no meu coração para criticar, porque aquilo me pareceu exatamente como algum tipo de representação de Hollywood, e meio de coisinhas. Aquilo não parecia ser sagrado como deveria ser. E eles cantaram aqueles hinos no ritmo de rock and roll e calçado com chinelos dourados. E será que o evangelho se tornou um show? Os cânticos tornaram um show? Ou as pregações tornaram um show? Ou nós viemos aqui na maior reverência, respeito e consideração pela presença do Senhor? Tornou um show? Ora, se aquilo é o que eu não quero ter nada a ver com aquilo. Eu quero algo que seja verdadeiro e genuíno. E nós queremos conservar isto desta maneira. Essa reunião não é para criticar, como o profeta falou. Eu quero agradecer pelos músicos e conversar com eles para continuar nessa direção de servir a Deus, porque o importante não é só cantar, é nós estarmos na inspiração também
da presença de Deus através do Espírito Santo. Porque inspiração e emoção e cântico o mundo todo tem, né? Eu até pedi para o Neville, nós vamos trazer aqui alguma coisa concernente ao Elvis Presley, no qual o irmão Branda foi conhecer a sua mãe e falou do princípio dele e o porquê que o Elvis foi considerado um Judas. Por que realmente ele foi um Judas? E o profeta explica por que ele realmente foi um Judas, e pior do que Judas Iscariotes. Então nós vamos trazer algumas referências para que vocês possam entender a preocupação que nós temos em relação à música, porque atrás dessas coisas sempre vem também espíritos. Então nada melhor do que termos uma base escriturística, uma base na mensagem, para nós podermos sempre caminhar, lembrando que tudo que nós vamos fazer para Deus, há um adversário chamado Satanás, e nós queremos ou temos que tirá-lo de cada polegada do caminho. Então nós precisamos ter essa consciência que tudo que fizermos para Deus, nós vamos ter um obstáculo, nós vamos ter uma oposição e nós vamos ter uma oportunidade de abrir mão para parecermos com alguma coisa que não agrada a Deus. Então, essas reuniões é com o objetivo, nós focalizarmos que a abertura da palavra, a revelação dos selos e de toda a Bíblia está colocando a igreja em seu estado geral, numa posição para servir a Deus. Não adianta nós termos somente cânticos se não termos a palavra, mas temos toda a palavra e não temos também cânticos espirituais, porque tudo isso faz parte de um plano que Deus deixou e que nós hoje somos participantes desse plano. Foi Deus que nos escolheu para estar aqui. Jesus disse assim: eu vos escolhi a vós, não foi vocês que me escolheram. Eu vos escolhi a vós. Eu dou graças a Deus que não foi eu que escolhi ele. Foi ele que me escolheu. Por isso é que eu estou aqui nesta noite. Porque ele me escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para estar aqui. Isto é maravilhoso. Então, se ele escolheu, ele teve um objetivo para realmente nos escolher. Amém? Também nós temos, eu não falei com o irmão Miguel ainda, não falei com o irmão sobre uma ajuda para o diaconato, mas eu gostaria que o irmão Miguel pegasse também o Marcos Davi para ajudar na ordem da igreja. Ele está aqui agora por uma temporada conosco e ele tem condições de ser também uma ajuda, já que nós estamos precisando aqui, uma ajuda para cooperar nessa ordem aí. Depois vocês falem com ele, se ele está disposto a ajudar vocês aí nessa forma, né? Eu creio que vai ser uma bênção também, amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos ler as Escrituras, Gênesis, o capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. Eu vou ver se eu consigo apenas falar com vocês nessa noite, sem trazer uma pregação, mas trazer uma palestra, uma palavra para a igreja. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amado Pai Celeste e querido Deus, nós estamos aqui com a última parte do livro, o restante, que foi guardado para esses últimos dias. A Bíblia brevemente será fechada, não haverá nenhuma utilidade usá-la nesse período que segue a grande tribulação, pois tudo aquilo que ela veio fazer foi tomar a semente eleita,
que foi já desde antes da fundação do mundo planejada para que estivesse na terra. E aqui vemos, Pai, o princípio quando a palavra, a espada, sabemos que a palavra de Deus é a espada, é a verdade, foi tomada, porquanto o homem vendeu a sua primogenitura, o seu poder, aceitando, Senhor, uma influência maligna, uma interpretação errada de Tua palavra, e se lançou por terra o seu domínio, o seu poder, e o grande plano que o Senhor tinha estabelecido para o homem multiplicar e encher a terra pela palavra, agora o homem cumpriria esse plano, mas em um segundo plano, pois o primeiro seria através da palavra falada. Mas como ele falhou, ele teve que trazer e cumprir esse plano no segundo plano, através do sexo, desta via carnal, caída, dos quais todos nós viemos desta árvore, desta linhagem, e aqui estamos de volta ao Éden. Depois de 6.000 anos, essa semente tem caminhado através de toda a Bíblia, e temos visto quanto tem sido de luta e guerras para conquistar esse lugar. Nosso pai Abraão caminhou e peregrinou em busca desse lugar, e os profetas almejaram, lutaram por esse lugar, e agora há um povo na terra que está às portas desse lugar. Está chegando o momento, Pai, quando nós teremos que entrar pela mesma porta que saiu lá no princípio e tomar posse dessa grande promessa de Deus, ser governantes. E eu agradeço pelo Senhor estar nos dando a condição e a revelação para conhecer que essa é a nossa porção para o dia de hoje. E aqui me reuniu esses amados, Pai, e através da internet há outras centenas que estão me ouvindo nesta noite, e eu espero que o Senhor possa ungir e trazer algo que possa edificar este povo que me ouvem, para que nós possamos reconhecer a nossa posição, o nosso lugar, e a palavra que o Senhor restaurou para nós nesses últimos dias, a Bíblia inteira sobre a nossa mão, para nos dar o poder real de conquistar todas as portas do inimigo. E que nesta noite, Pai, o Senhor me ajude a estar aqui para esta palavra ter acesso, ser um canal onde o Senhor possa enviar esta palavra através da minha voz, mas que seja o Senhor na unção, no Espírito, para ajudar os teus filhos, o teu povo, Pai, a saírem daqui como verdadeiros conquistadores e vencedores, e aqueles que possuem essa promessa para esse dia, Pai. No nome de Jesus, nós oramos, crendo que nós seremos ajudados, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza, a debilidade, e conhece também a nossa necessidade. Não deixe, Pai, nenhuma dessas vidas aqui presentes, os que me ouvem, terminar esse culto sem ter alcançado aquilo que eles mais necessitam de Deus, para ter uma vida não superficial, mas uma vida de poder acima do pecado, acima da dúvida, acima de toda incredulidade. Pai amado, estamos aqui para te servir, e viemos aqui como teus servos, e queremos nos prostrar diante do Senhor e aceitar a liderança do teu Espírito. Por isso aqui estamos, Pai, aceite as nossas adorações, aceite as nossas orações, aceita, Senhor, a nossa presença aqui nesta noite. Agradecemos pela recuperação do irmão Rubens, que está cada dia melhor, crendo que é a mão do Senhor, e orando para que o Senhor nunca nos deixe descrer, que tudo é possível que crer. E nós confiamos nesta palavra e esperamos resultado de vitória todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor com confiança. Com certeza seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Todos nós sabemos que no princípio da criação, Adão foi comissionado a trazer filhos, enchei, multiplicai e enchei a terra. Foi o que Deus disse para Adão. Embora Deus não disse que seria pela palavra falada, mas Adão tinha consciência, porque ele era um homem perfeito e conhecia o que era a perfeita vontade de Deus. Sabendo que ele falhou,
Porque em Adão estava o poder para trazer filhos. Como qualquer homem naturalmente sadio, ele carrega a semente dos seus filhos no seu lombo. Para que eles possam vir à existência, tem que haver uma condição dada pelo próprio Deus para que esses filhos possam se manifestar. Em Adão estava toda a semente. Ele tinha o poder de trazer toda a semente e traria, pela palavra falada, a semente eleita. Se Adão estivesse usado a palavra para trazer a semente eleita, não haveria queda, não haveria o Éden satânico. A única maneira de Satanás poder trazer toda essa desgraça para o mundo era o homem ter deixado a palavra, porque a presença da palavra é a inibição que faz com que Satanás não tenha acesso ou poder para manifestar os seus planos. Adão, então, teve que deixar a palavra, onde traria os seus filhos, manifestaria os seus filhos, e entrou, então, pela a outra via, que seria essa via humana, sexual, e nesta via, então, ele trouxe, veio as duas sementes pela desobediência da palavra, não é? Agora, como em Adão estava toda a semente eleita, e nós viemos dessa linhagem de Adão, principalmente a semente eleita, veio da linhagem de Adão, que deveria ter vindo pela palavra falada. Como nós éramos a semente eleita de Deus, que estava no lombo de Adão, nós não nos perdemos, porque Deus trouxe para nós uma via de escape, através da pregação da palavra, sabendo que a pregação da palavra iria atrair a semente eleita que estava nos lombos de Adão. Sabendo que Caim não é filho de Adão, e sim filho de uma serpente, Deus sabia que a palavra falada não iria trazer de volta a semente de Caim. E somente a semente eleita que estava nos lombos de Adão é que teria a possibilidade de ouvir, compreender e voltar à sua restauração plena, através da pregação da palavra. Por isso, desde a queda de Adão, em todas as eras passadas, nós encontramos que a forma de Deus encontrar a sua semente é através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, faz o quê? A separação da semente. Agora, como a palavra falada era para trazer a semente eleita, segundo a ordem de Deus, a palavra pregada hibridamente também iria atrair a semente de Caim, porque a mesma forma que Deus usa para atrair a sua semente eleita, que é a totalidade da palavra, é toda a Bíblia, porque Deus é a Bíblia é Deus em forma de letra. Então, Deus sabendo, ele tinha que trazer sempre uma palavra pura para que o eleito pudesse ser atraído, e o diabo tinha que trazer uma palavra mesclada para que seus filhos também fossem atraídos. O que nós estamos vendo hoje é a presença de Deus pela palavra sendo pregada, e somente a semente eleita que estava no lombo de Adão, lá no princípio, que deveria ser restaurada, é que entenderá verdadeiramente a linguagem da pregação, daquilo que encaixaria com a natureza daquela semente. Por isso, quando Jesus estava aqui, ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Porque essas ovelhas das quais o Senhor estava falando, é aquelas ovelhas que estavam no plano de Deus, que veio para a terra nos lombos de um homem, e agora caiu na terra e deveria ser chamado. Quando Jesus vem, então, ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem.
porque ali está a separação entre a palavra perfeita pregada para os perfeitos, chamados de Deus, e também está o evangelho, que seria pregado para a semente imperfeita, que é a única maneira de atrair o povo seria através da pregação. Então o diabo tem que mesclar, porque só vai realmente preencher os requisitos da semente caimita é um evangelho mesclado. E só vai preencher os requisitos de uma semente eleita é a perfeita e total palavra de Deus, é que vai satisfazer a semente eleita, do contrário, ela não será atraída. Por isso, desde o princípio, naquela adoração entre Caim e Abel, quando ambos vieram para adorar a Deus, Deus recebeu a adoração de Abel, mas não recebeu a adoração de Caim, porque a adoração de Caim não foi com a total palavra. A total palavra era o entendimento da própria queda lá no jardim do Éden. Então não é de se admirar que os teólogos hoje jamais poderão compreender a semente da serpente. Porque lá no princípio o pai deles, que caiu, que foi o primeiro que veio ali, daquela linhagem chamado Caim, ele próprio não entendeu o que foi a queda no jardim do Éden. Como que hoje, 6.000 anos depois, os caimitas iriam compreender, iriam aceitar e ver o que era a queda no princípio? Mas a semente eleita, desde o princípio, através de Abel, já não foi enganado pela queda do Éden. A primeira semente, Abel, quando ele foi adorar a Deus, ele já foi adorar a Deus de uma maneira revelada, com entendimento não intelectual. Mas a revelação que Deus deu para ele já pegou um cordeirinho e levou ali para ser imolado, significando que o pecado original foi através de sangue. Então, o inocente foi colocado para levar as suas culpas, já apontando por revelação que Jesus um dia viria como o perfeito cordeiro que tiraria o pecado de todo mundo. A Bíblia disse que ali ele levou o pecado de todo mundo. Veja, a diferença está que a semente eleita, ela tem facilidade para captar a palavra perfeita. E a semente não eleita jamais se enquadrará, jamais poderá absorver, viver uma palavra perfeita, porque não se enquadra com a natureza da semente. Por isso, para o perdido, ou para a linhagem de Caim, tem que haver um evangelho específico ali. Mas quando o eleito, ele entra dentro de uma denominação, dentro de uma religião, e ele tem uma semente eleita, e ele começa a ouvir aquele evangelho que está sendo pregado. Quando aquele som, quando aquela palavra começa a descer àquele coração, aquela semente ou dará sim ou dará não. Se a semente de Deus está ali, existe uma rejeição, e ele nunca se enquadrará dentro de uma religião, porque aquela semente eleita só pode alimentar verdadeiramente de uma palavra perfeita. De uma palavra perfeita que vem diretamente da boca de Deus. Aí onde Deus faz a separação pela a pregação do evangelho. Sabendo que Adão foi um homem perfeito, representando, foi o primeiro Adão, e Jesus foi o segundo Adão, então nós encontramos que no primeiro Adão estava a semente natural de toda a linhagem natural e verdadeira de Deus. No segundo Adão estava também toda a semente real na linhagem espiritual que Deus tinha guardado. No primeiro Adão, ele trouxe através desta via, e Deus então trabalhou com isto até o segundo Adão. Mas no segundo Adão, a semente que estava ali, nós todos estávamos em Jesus. Tudo estava ali. E notem que Jesus tinha para cumprir, para que essa semente pudesse ser manifestada, Deus também tinha um plano. E esse plano tinha que ser executado para que a semente pudesse fazer o caminho de volta. A vir pela palavra, teria que vir o caminho de volta de novo. E em Jesus estava então
toda a semente eleita. São João, esse é o capítulo 12. Vamos ver aqui, São João 12. Deixa eu ver. Veja bem, quero que vocês notem aqui, São João 12, 24. 23 em diante. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele sabia que ele, sendo o segundo Adão, ele carregava a semente. Dentro desse grão original estava a semente. Por isso ele sabia que ele tinha que morrer, porque era a morte dele que daria a oportunidade da semente eleita que estava naquele corpo pudesse ser manifestado. Assim como em Adão, no lombo de Adão, estava a semente natural, que viria através dessa linhagem, em Cristo estava a semente espiritual, e ele sabia que ele tinha que voltar à terra, porque quando essa semente fosse plantada, ela daria então muita semente. Nele estava toda a semente eleita. Se nós não estivéssemos em Cristo ali, nós não estaremos nele aqui, porque nós estávamos nele em forma de semente. Quando ele foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele. Quando brotou, vocês notam quantos fiapos trouxe dessa primeira planta, desse grão de trigo que foi levado à terra? Apenas 120 fiapos saíram desse grão que foi plantado através de Cristo, e a semente eleita estava ali. Quando ele ressuscitou, e no aposento alto, 120 sementes já foram resultado da colheita dessa primeira semeadura. E quando os apóstolos pregaram a palavra, já agora, no segundo Adão, 3.000 almas foram chamadas, daquelas 120 já pulou para 3.000 almas. No outro culto pulou para mais quase 3.000 almas, ou mais de 3.000 almas. E assim Deus agora está recolhendo a semente eleita através desse propósito, até nós chegarmos à perfeição total. Veja bem, se ele não morresse, era só ele que era salvo, porque todos nós estávamos ali, nele. Mas para que ele pudesse dar vida, ele tinha que morrer, e nós sermos manifestados através dessa morte de Jesus, como um grão de trigo. Quando você planta um grão de trigo, ele não dá somente um grão, ele dá alguns pés, e aqueles pés dão um cacho, e aquele cacho dá muitos grãos. Jesus sabia que toda essa vida estava guardada dentro dele. E a morte dele foi para que eu me apresentasse, e você se apresentasse, e nós estivéssemos aqui. Agora, isto é a manifestação da semente eleita no segundo Adão. Mas tem que haver a colheita desse grão. Ali nós vemos a planta. Ali nós vemos ele sendo plantado. Mas tem que haver uma colheita desta planta que foi plantada nesse segundo Adão, assim como houve uma colheita lá do primeiro Adão, quando todos os santos do Velho Testamento, que dormiram na esperança dessa semente original, desse Filho do Homem, desse Deus encarnado, aguardaram todo aquele tempo, levantaram. Tem que haver também agora uma colheita desse Filho do Homem, que foi sepultado, dando a primeira brota no Pentecostes, passando através das eras, chegando agora o último dia, tem que haver agora uma colheita também. Vocês querem ver? Nós saímos lá do Éden, quando o livro voltou para a mão do dono original, e agora vamos para o último livro da Bíblia, porque o último livro da Bíblia é o presente de Deus para a última igreja. É o presente de Deus para nós. Deus deixou os profetas pregarem,
falar em Deus, profetizarem, falar de mistérios, mas tem um livro que é especificamente para um povo escolhido, que nem Daniel pôde tocar a mão nele. Quando Deus disse, guarde Daniel, que isso aqui é um presente que eu tenho para um povo especial, para uma igreja especial, para uma esposa, para uma noiva, e eu guardei isso porque nos últimos dias é isso que vai dar um tapa na cara do diabo, e é isso que vai trazer o meu povo a uma perfeição total. Então há privilégio maior do que esse, sabendo que Deus nos guardou para ver o que nós estamos vendo hoje. Por isso que há um interesse em nós, porque isso foi um presente que Deus deu para nós. E não deu um presente amarrado, não deu um presente embrulhado. Antes, Deus trouxe esse presente para nós e Ele mesmo desembrulhou o presente e mostrou para nós o que estava dentro desse presente. E o que era que estava dentro desse presente? Vamos ver agora. Apocalipse 5. Vamos ver, Apocalipse 5. Olha o presente que Deus tinha guardado para nós aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Isso foi nos últimos dias. Foi no tempo do fim. Apocalipse capítulo 5. Nesse livro, Moisés não mexeu, Isaías não mexeu, Jeremias, Daniel, os profetas, ninguém mexeu. Esse livro foi guardado com um propósito. Esse propósito desse livro não é mais para que Jesus venha e morra por um povo, não. O propósito desse livro é trazer a chamada daqueles nomes que estava escrito antes da fundação do mundo, que estava guardado aqui nesse livro. Por isso é que Satanás, não conhecendo quem é o eleito, porque ele nunca conheceu o eleito de uma maneira clara, então ele tem que trazer uma destruição total, para que nessa destruição ele pudesse atingir o eleito. Mas Deus guardou o nome dos eleitos durante a queda do primeiro Adão, passou para o segundo Adão, manifestou através da sepultura, veio no Pentecostes, mas os nomes foram guardados como segredo até os dias da voz do 7º anjo, quando todo o mistério de Deus deveria ser revelado. Teve que ser guardado. Amém. Então, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso não havia Moisés, não havia Daniel, não havia Jeremias, não havia José, não havia Abraão, ninguém era digno, porque todos também eram dependentes. Todos estavam incluídos naquele segundo Adão, no qual, quando ele foi sepultado e nasceu, a semente começou a brotar através de todas as eras. Mas agora, chegou o tempo desse mistério ser revelado. Chegou o tempo de abrir esse mistério para nós, que foi guardado para nós. Por isso, Satanás odeia o livro do Apocalipse. Porque quem tem revelação desse livro é somente um povo específico que foi pré-ordenado para a vida, que aceitaria um profeta, e esse profeta traria uma comissão, revelar todos os mistérios desse livro, para que eu possa entender em que parte da Bíblia eu estou. Ele odeia. Não havia ninguém digno. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então tinha um cordeiro ali. Esse cordeiro tinha 7 olhos.
E esses 7 olhos estavam ali também, tinha 7 pontas. 7 era da igreja. 7 mensageiros, que são os 7 olhos de Deus que percorreu todas essas eras. O que esse olho de Deus estava fazendo? Esse olho de Deus estava percorrendo cada era e nomeando cada semente eleita através do prenúncio da sua palavra. Paulo, como primeiro mensageiro, trouxe uma mensagem poderosa e os eleitos daquela era de Paulo se dobraram diante da sua palavra, foram batizados em nome de Jesus, aceitaram a doutrina de Paulo, regozijaram com a palavra. Aquele foi o primeiro olho de Deus. Depois veio Irineu, Martinho, Lutero, Columba e todos os demais. O que eles estavam fazendo? Chamando os eleitos através da pregação da palavra. Porque para o eleito, a palavra nunca é pesada. A palavra para o eleito é o bálsamo que lhe ensina, que lhe consola, que lhe ajuda. Por isso uma verdadeira dama, um verdadeiro cristão não sente pesado em obedecer à palavra de Deus. Porque ele sabe que aquilo é o que combina com a natureza daquela semente. Amém. Então, esses 7 espíritos percorrendo, nós sabemos que são 7 mensageiros, são 7 olhos de Deus, as 7 pontas, as 7 eras da igreja, percorrendo toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Muito bem. Aquele mesmo livro que estava lá no jardim do Éden, agora tinha voltado para o seu dono original, Deus. Esteve lá durante 6.000 anos. Ninguém podia tocar nesse livro. Era um livro de mistério, porque o mistério era os nomes daqueles que estavam preordenados para a vida, sobre o livro da redenção, que traria de volta, redimiria esses nomes que Deus tinha colocado lá, antes da fundação do mundo. Deus não deixou que ninguém soubesse. Seria apenas para o tempo do fim. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são os donos do Velho Testamento? Os 12 patriarcas. Por isso a mensagem de Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, os 12 patriarcas voltando ao filho, e também o coração dos filhos aos pais. Aqui nós vemos então os patriarcas e os 12 apóstolos, que são os representantes do Velho e do Novo Testamento. No Velho Testamento a raiz está entre os 12 patriarcas. Do Novo Testamento está a raiz dos apóstolos. Assim como teve que vir um profeta para trazer os pais, para entender a mensagem do Filho, para entender a mensagem do dia, que era Cristo, também nos últimos dias tinha que vir um profeta para fazer nós entendermos a mensagem de nossos pais apostólicos, voltando para a nossa era, lá dos dias apostólicos. E aqui, quando eles tinham pregado, tinham anunciado, viram que ninguém era digno, mas quando alguém tomou o livro, alegrou, não somente o do Velho Testamento, mas alegrou também do Novo Testamento, porque tanto os patriarcas como os apóstolos, todos estavam na expectativa de conhecer quem são os eleitos, porque eles não conheceram todos. Em cada era, cada um pregou, mas agora, nesse livro continha o número dos eleitos de Deus, que estava escrito no livro da vida, que precisava ser resgatado. Amém. E quando Deus escreveu o seu nome ali, ele nunca mais se perdeu. Alguém pode chamar de Maria, de José, de Pedro, pode colocar o nome que quiser em você, mas você tem uma voz que identifica com a semente que está lá dentro da sua alma. É isso que conta para Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Amém. Quando nós ouvimos essa voz, nós identificamos com ela e dizemos, eu conheço. Então, o que isso trouxe para os 24 anciãos? Alegria. Falou, agora sim.
Os profetas, os patriarcas disseram, eu esperava por isso. Os apóstolos disseram, eu esperava por isso. Mas agora chegou alguém que tomou o livro para nós. Então é motivo de quê? De alegria. Porque encontramos alguém que teve a coragem, a dignidade de tomar o livro para abrir esses selos. Amém. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Qual é o preço que você vale? Aqui diz que você foi comprado pelo sangue dele. Ele pagou por você. Ele pagou porque o seu nome estava lá no livro. E agora, quando ele desce, ele pagou o preço de sangue. Ninguém tem um preço maior do que esse. O diabo vai comprar o mundo com o ouro que está em Roma. Jesus comprou os seus filhos com o sangue que ele derramou. Esse é o preço que ninguém poderia pagar. Mas aquele que preordenou para a vida, antes da fundação do mundo, sabia que eu precisava voltar para casa. Que você precisava voltar para casa. Então ele abriu um caminho para nós. Voltar para o lar novamente. Então ele pagou o preço por você. O diabo te enganou? O diabo te fez pecar? O diabo te fez mentir? O diabo te fez adulterar? Saiba que esse pecado, ele pagou o preço por ele lá. Lá no Calvário, ele pagou toda a sua dívida. E aproveite que é o ano do jubileu. É ano de você dar as costas para as dívidas. Falou, estou indo embora. Não devo nada para ninguém. Está pago, está tudo resolvido. Estamos voltando para casa. Amém? Porque isso foi o que ele fez, olha. Ele diz assim, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Quando ele é aberto, quando ele desce com o livro e esses selos são abertos, nós passamos a reinar com ele. Amém. Reis e sacerdotes. Aleluia. Reis e sacerdotes. Ele diz, e eles reinarão sobre a terra. Então quem é que está reinando sobre a terra agora? Deixa o diabo colocar cada boteco em cada esquina que ele quiser. Deixa ele colocar cada salão de beleza em todas as quadras da cidade. Deixa ele colocar cada igreja em qualquer esquina que ele quiser. Deixa ele colocar as melhores músicas que ele quiser colocar. Mas tem uma coisa, nós somos colocados aqui para governar. Agora, lá, naquele dia, o diabo bagunçou o jardim do Éden, levando um homem à queda. Deus agora volta a caminhar no jardim do Éden satânico. Agora é Deus caminhando no Éden satânico, olhando para Satanás e diz, agora Satanás, eu mando aqui, eu caminho aqui. É Deus trazendo de volta para nós a posse que nosso pai Adão perdeu no princípio, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos voltando ao domínio. Então o diabo não leva nossas mocinhas, o diabo não leva nossos filhos, Satanás não leva nossos ministros mais, Satanás não derruba mais, porque nesse tempo Deus voltou está entre nós e em nós para caminhar nesse Éden satânico. É por isso que você pode caminhar por essas ruas, uma igreja aqui, uma denominação, e tanta coisa pomposa e bonita, e às vezes você entra num lugar que parece mais uma carta-tumba, mais um cemitério. Você entra em lugares tão desprezíveis, passe por esquina, passe por música, passe por tantas coisas maravilhosas, você só olha para o lado e diz, não, eu conheço, lá no princípio foi isso que tinha lá, agora eu posso passar nesse lugar aqui, e eu sei que meu Deus está caminhando na terra mais uma vez. Foi fácil enganar denominações, foi poucos anos de denominação, todas elas caíram. Mas essa mensagem, desde o ano 33, que essa mensagem está na terra, pregando, chamando a semente eleita, o alarido de Deus, percorrendo toda a terra, e homens sendo sepultados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Homens que pararam pela palavra. Homens como William Branham, que se parou por Deus. Quando chegou um homem e disse, eu dou 5 milhões de dólares para você construir a melhor igreja. Ele disse, dá para os seus pastores. Deus me enviou e o meu púlpito não é uma igreja. O meu púlpito é o mundo, diz o Senhor. E essa mensagem irá percorrer toda a terra. Para quê? Para que nós soubéssemos quem é o nosso Pai. Não vai... O diabo não vai mais derrubar. O seu tempo passou. Aleluia. E além do mais, o povo que ainda pode contar a vitória. Nós estamos caminhando aqui e de repente, no abrir e fechar de olhos, eu posso deixar esse velho casaco aqui, ó, pegar um corpo novo e entrar no outro corpo e voar milhões de milhas por segundo, diz o profeta. Nós somos esse povo nesta hora. É por isso que há uma alegria que não acaba no rosto de cada cristão. Porque nós somos o povo para ver esse sinal. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós fomos comprados. Não foi de graça, não. Nós fomos comprados, sabe por quem? O dono do céu e da terra. Ele interessou em comprar você para ser sua propriedade. Por isso que Deus põe roupa em nossas mulheres. Deus põe caráter em nossos homens. Porque nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para obedecer à igreja. Nós estamos aqui para obedecer à Bíblia, a palavra, a verdade do Evangelho. O diabo vai tinir os dentes, mas não adianta. Ele tentou por muito tempo, leva um, cai aqui e levanta ali. Deus vem e resgata ele, senão esse aqui é meu. E teve alguns que esteve à beira do inferno. Deus chegou e falou, vou te levar para casa antes que você caia, tá? Lembra do pregador que começou a beber? Ele começou a beber porque disse que Deus não cumpria a palavra. Deus olhou para ele, você quer fazer isso aí? Eu vou, vem cá, você vai subir para casa agora. Tirou a vida dele, falou, vem para casa, porque eu não quero que você se perca. Eleito não se perde. Eleito tem a certeza de que Deus jamais o perderá. Podemos ser, nós não valemos muita coisa, na verdade, somos nervosos, nervosa, mas tem uma coisa, eu prefiro um nervoso que crê na palavra e que Deus pode transformar, do que um bonzinho negando a palavra de Deus. Como o profeta disse, um bonzinho, maravilhoso, um santarrão, passando como crente, mas que desonra a palavra. Não, eu posso até morrer como um nervoso, mas eu morro em cima do que a Bíblia diz, que isto é a verdade, isto é a palavra de Deus. Nós nos dobramos diante dela, amém? Então isso fez com que eles se alegrassem. E quando eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Olha a teofania lá em cima, quem eram? Diante do trono, as próprias teofanias já estava vibrando, já estava louvando a Deus, porque sabia que agora seria manifestado os seus corpos aqui na terra. Nós tomaríamos o nosso corpo aqui na terra, amém? Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele está, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Amém. E os 4 animais diziam, amém. Glória a Deus. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora, na plenitude dos tempos, nós vemos aqui Hebreus, ou melhor, Apocalipse 6, a abertura dos primeiros selos. Apocalipse 10, nós vemos a revelação de todos os mistérios. Deus trazendo agora o livro de volta. Não foi uma espada flamejante lá no Éden para guardar ali o que eles haviam perdido? Mas lá no Monte Pôr do Sol, eu creio que
a espada voltou de novo. Porque agora encontrou a profecia de Lucas 17:30. Deus teria agora, no final do mundo, foi no começo do mundo, foi no meio do mundo. No começo do mundo tinha um Adão que era perfeito. No meio do livro tinha um Adão que era perfeito. E agora no fim do livro tem um Adão que é perfeito. E quando chega essa perfeição, ele ergue as mãos para o céu. Aquela mesma espada que um dia estava no Éden, voltou na sua mão. Aleluia. Voltou na sua mão. E quando ela volta, ela disse que agora esse poder voltou para nós. É verdade? Por isso, quando se cumpre esse ministério, a promessa de Deus, de Lucas 17:30, Deus prepara um homem para cumprir essa escritura. Esse homem agora está reinando aqui na terra. Reinando sobre o pecado. Ou você viu ele viver no pecado? Não, reinando sobre o pecado, reinando sobre o mar, reinando sobre a vida botânica, reinando sobre tudo, e até sobre os animais. Porque ele entra uma certa vez caminhando diante daquele, passando por aquele pasto, havia aquele touro assassino, e aquele touro já tinha matado um homem, e ele estava ali porque ele era um assassino, e aquele homem entra sem arma, ele só andava armado, mas naquele dia a sua arma ficou no carro, e ele entra desarmado para caminhar naquele pasto ali. Quando ele ergue os olhos, aquele touro vem. Ele disse: agora ou é Deus ou estou morto. Isso que ele procurou a arma dele, porque é assim, quando você tiver alguma coisa para se defender, Deus não te ajuda não. Por isso Deus tem que tirar toda a sua arma, todo o seu orgulho, todo o seu poder, toda a sua força. Quando você não tem nada, Deus disse: agora eu posso te ajudar. Porque eu não quero que pense que é você que fez, é eu que faço a obra. Ele procurou, não havia nada, não havia arma, não havia nada que ele pudesse usar. E ele disse que naquela hora, quando ele olhou para aquele touro, ele disse que algo tomou conta do seu coração. E veio um amor divino no seu coração. Porque ele disse: eu tenho conquistado até os animais com verdadeiro amor. Eu conquisto enfermidade. O que está voltando para nós hoje? Não é uma pregação ilustre e bonita. Deus está trazendo de volta o poder do amor divino. O amor verdadeiro. Ele olhou para aquele touro e disse assim para ele: ô meu amigo, eu não sabia que você estava aqui. Quem é que conversava com os animais no Éden? Não era Adão? Ele conversava com os animais, deu nome para eles, e agora, de volta, essa palavra, essa espada, de volta de novo. Ele olha para aquele touro e disse: olha meu amigo, eu não sabia que esse era o teu domínio, me perdoe, eu não vim aqui para te desafiar, eu vim aqui por uma necessidade. E ele disse, e o touro via, ele disse: eu quero que você ajoelhe nos meus pés. Aleluia. Esse, quando ele estava conversando com o touro se ajoelhou, ele passou por aquele touro, cumpriu o seu compromisso e não aconteceu nada com ele. Isso foi para o irmão Brana? Não, isso foi uma prévia para o que a noiva, para o que a igreja. Isso não foi para um homem chamado William Brana, isso foi para uma igreja chamada. William Brana é um membro desta promessa de Deus para os nossos dias, mas isso também é para nós, viver esse tipo de evangelho, que voltou para nós, totalidade da palavra, a totalidade de Deus voltou para o seu povo nesses dias. É Deus mostrando o que é Ele na terra: reis e sacerdotes, dominador, aqueles que governam. De repente, ele está cortando a grama da sua casa lá, ali no fundo da sua casa, e ele não percebeu que havia uma vespas negras, uma das mais venenosas que havia ali, e naquele trabalho ali, suado, ele bate naquela casa de abelhas, e todas aquelas abelhas vêm no seu corpo. Ele disse: queridas, eu não sabia que vocês moravam aí, senão eu teria cuidado melhor, mas eu não sou seu inimigo, me perdoe por ter batido na sua casa, volte para as suas casas. Ele disse: uma a uma, voltou para as suas casas. E não houve um ferrão que pôde tocar naquele homem. Isso foi só para o William Brana? É para nós também. É para a igreja, é para a noiva, porque nós estamos nesse programa.
Aleluia. Amém? Nós estamos nesse programa. Não é maravilhoso isso? Deus trazendo de volta aquilo que o Adão perdeu lá, e agora a manifestação descendo com o livro aberto, para quê? Nesse livro estava o nome de cada eleito de Deus, que foi escrito antes da fundação do mundo. Mas o meu nome está lá? Está. O seu também está lá. Quem sabe não é o João que está aqui, ou José, ou Pedro, quem sabe não seja esse, mas está lá. Ele te deu um nome e ele está lá. E ele sabe que você não vai se perder. Amém. E ele está procurando a você. Esse alarido está percorrendo toda a terra. Quem é que está percorrendo toda a terra? Ele mesmo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E esse alarido percorre toda a terra, em busca da semente eleita. Você não vai aguentar isso aqui se você não for parte desse plano de Deus. Você não vai aguentar essa última etapa se não for parte do plano de Deus. Porque haverá um tempo que somente o grão vai suportar a sua última fase, ir para o celeiro. Aleluia. Amém? Ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Estamos felizes com ele? Amém. Graças a Deus. Agora, nós não podemos fazer um concílio mundial de igrejas e todos se encontrarem, como eles estão pensando, que a união, ou esse poder, é quando nós temos igrejas, ou encontro de todas as igrejas. Não foi isso que Deus estabeleceu. Não é encontro de igreja, é encontro de indivíduos, almas pré-ordenadas por Deus desde antes da fundação do mundo. Não igrejas. O profeta disse, olha, isso nunca dará certo. Nunca dará certo. Igrejas se encontrando, não, isso nunca dará certo. Eu até acho que as igrejas se encontrando hoje, o que mais está ajudando é os jovens. Mas não é para ser mais espirituais, não. É para arrumar namorada. É para se casarem. É o que mais está dando resultado hoje, é isso. Conhecer jovens de outros lugares e tal, e assim por diante. E para isso nem precisa ter internet. Hoje estão se casando pela internet aí, se conhecendo do outro lado da terra, tudo por internet. Não é encontro de igreja, não. Isso nunca dará certo. Isso nunca deu. Nunca deu. Isso nunca dará. Esta é a maneira que sou contra aquele sistema. Deus tem um sistema. Agora eu pergunto, quer você entrar no sistema de Deus? Quantos querem entrar no sistema de Deus? Não no sistema do homem. Não, mas no sistema que Deus estabeleceu para encontrar este homem. Você quer ver qual é o sistema de Deus? Vocês ouviram o que foi dito hoje. Todas as igrejas se reúnem e haverá o concílio mundial de igrejas. E Jesus orou para que nós todos pudéssemos ser um. Olha o sistema de Deus. Amém? Para que todos nós pudéssemos ser um. Bem agora, veja, isto é a mente carnal. Sem conhecer o Espírito, acha que esta unidade fantasiosa, que existe por aí, de igrejas se unindo, e todos estão num verdadeiro companheirismo. Companheirismo só existe entre você e Deus. Amém. Entre você e Deus. Esse é o verdadeiro companheirismo. Aleluia. O profeta disse como uma união carnal. Mas a nossa união hoje é para que nós sejamos um com Ele. Amém. Como Jesus era um com o Pai. Agora nós somos um com Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, para que eles possam ser um, Pai, como tu e eu somos um. Não para que algum homem esteja sobre algo. Que é isso aí. Você sabe o que acontece, irmão? Não tem bons pregadores ou pregadores especiais. Um pregador é o Espírito Santo. Amém. Nada além disso. É o Espírito Santo que tem autoridade para pregar a sua palavra. E o profeta disse, olha, ele diz assim,
não para que algum homem esteja sobre algo. Isto nunca dará certo. Uma denominação deseja dominar a outra, e um homem, o outro. Se você não está comigo, então você está errado. O profeta diz, eu sou apenas um grão no meio do celeiro. Qualquer pregador que se levantar e dizer, olha, se você não estiver na minha igreja, você está perdido, ele é um anticristo. Porque o profeta de Deus disse, eu sou apenas um grão no meio do celeiro. Eu sou um grão de areia na praia. Eu estou fazendo tudo para levar cada um desses à presença de Deus, lutando para esse propósito. Mas não estamos aqui rotulando a igreja, ou discriminando a igreja. Cabe a cada semente eleita saber o tipo de voz que ele está ouvindo. Porque a Bíblia dá as condições para um pastor, as condições para um apóstolo, as condições para o evangelista, as condições para um diácono. O que você não pode é engolir algo fora da palavra de Deus. Nós somos chamados para dobrar diante da palavra. Estamos voltando para o Éden, onde a palavra é absoluta mais uma vez. O que nós estamos vendo? Homens governando sobre outro homem. É isso que nós estamos vendo. Porque Deus é o governador. Agora, quando esse Deus vai governar através do homem que ele escolheu para governar, esse homem não faz a sua própria vontade. Ele vem para fazer a vontade do Pai Celestial. Por isso o profeta diz, eu nunca preguei para que vocês me sigam, mas durante todo o ministério eu estou apontando que há um, esse é o Senhor Jesus Cristo. Siga-o e você estará sempre certo no seu caminho. Mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus são um, é para que isto é a oração, pois ele era a palavra, e Jesus orou para que possamos ser a palavra. Lhe refletindo, essa é a sua oração para ser respondida. Amém? É para que nós possamos refletir a sua palavra. Veja como Satanás coloca dúvida na mente de carnal. Será que é mesmo? Será que é? Será que é dessa maneira mesmo? É o tempo de maior dúvida que é jogado sobre o povo, é agora. Porque só vai escapar disso a semente eleita. Vai ouvir a voz, dizer, não, o que eu estou ouvindo é verdade. Enquadra com a palavra, está como o profeta falou, nós estamos certos que isto é verdade. Mas Satanás coloca dúvidas na mente carnal, mas aquela não era a oração de Jesus, de modo algum. Para que possamos todos nos congregar e todos terem um determinado credo e assim por diante. Não. Todas as vezes que eles fazem isto, eles vão se distanciando de Deus. Ele quer que sejamos um com Deus. E Deus é a palavra. Amém? Cada indivíduo em seu coração deve ser um com Deus. Essa é a nossa união. É ser um com Deus. É o nosso objetivo. Ser um com Deus. É o que Deus tem nos chamado a ser. Um com Ele. Esse é o sistema de Deus. Aí você vive sozinho. Eu vou te abandonar. Não, Deus não abandona. Deus sempre estará presente com você. Quando todos se deixarem, há um que prometeu que estaria contigo todos os dias. Chova, faça sol, tenha problema, ele disse, mas eu estarei contigo todos os dias. Esse eu não quero colocar para fora, não. E a única maneira de você colocar para fora é colocando a palavra dele para fora. Porque ele e a palavra é um só. E ele tem vindo no nosso meio e ele está conosco e eu quero estar do lado dele. Aleluia, amém? Quando essa corrente foi rompida com Adão e Eva, a primeira família, agora recordem, eles não quebraram uma frase, eles não quebraram 3 palavras, uma palavra, o homem irá para o inferno através de cada palavra. Eles não quebraram 3 palavras, uma palavra, o homem irá para o inferno através de cada palavra não irá para o inferno,
porque ele está baseado em cada palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o destino eterno do homem está determinado. Você está seguro porque você está dentro do tabernáculo aqui em Curitiba? Ou porque você tem o melhor pastor, o melhor missionário? Não, isso não te traz segurança. O que traz segurança é se você está enquadrado na sua palavra. Aqui não é reunião de igreja, de membro de igreja. Aqui é reunião de mentes semelhantes, de corações que querem servir a Deus. Não é reunião de pensamentos adversos. Nós reunimos para adorar a Deus em um só espírito, para servir a Ele num só coração, em uma só alma, que foi o que aconteceu na primeira colheita, lá no dia de Pentecostes. Eles não estavam divididos, não, eles estavam unidos. Nós precisamos reunir, nós precisamos discutir doutrinas. Vai falar isso para Paulo. Ele disse, E se eu não conheci Pedro, só 3 anos depois, 14 anos voltei a encontrar ele, mas tem uma coisa, o que Pedro tem que eu não tenho? O que Pedro está pregando que eu não prego? Paulo podia chegar lá e dizer assim, vê quem fez mais pelo evangelho, foi Pedro ou foi eu? Ah, mas Pedro é primeiro do que Paulo, mas quem fez mais? Quantas cartas Pedro escreveu? Paulo escreveu 14, quantas cartas Pedro escreveu? 2 cartas. Quem fez mais? Sabe o que o profeta disse? Paulo era mais do que todos os demais apóstolos colocados juntos. Porque ele era a escolha de Deus. A escolha de Pedro foi Matias, a escolha de Deus foi Paulo. Paulo era aquele homem que diz, quem fez mais? Por que eu tenho que me unir? Por que eu tenho que estar junto com Pedro e João, se o próprio Deus que estava com eles me encontrou no caminho de Damasco e me comissionou a pregar esse evangelho? Por isso o profeta diz, nenhum homem tem direito de pregar o evangelho sem ter encontrado o Senhor, como Moisés encontrou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ver nas barbas do pai, bispo, arcebispo, pedindo conselho, unindo-se, pedindo opinião, se reunindo para se humilhar, porque senão ele não tem a sua igreja. Não, o homem tem que ter o seu próprio caráter, a sua própria experiência com Deus. É isso que nós vemos hoje. Alguém pode dizer, sua mulher é feia, mas é minha. Não é verdade? A igrejinha é pequenininha, mas é minha. Deus me deu para me cuidar dessa igrejinha. Deus me deu para me cuidar desse grupinho. Eu vou cuidar dele o melhor que eu possa cuidar. Eu vou servir a Deus o melhor que eu possa fazer. Porque Deus vai pedir conta, é do que Ele me deu nas minhas mãos. Então, olha o que o profeta diz. Ora, ele irá por causa daquela corrente, ou irá por causa de um credo, ou se há credos misturados na corrente, é aí onde está o elo fraco. E você está acabado. Foi aí onde estava o elo fraco com Adão e com Eva. Aquele elo fraco, com certeza ele disse Deus, mas certamente Deus disse isso. E se Deus disse isso, Deus realmente queria dizer aquilo. E ele também guarda a sua palavra dizendo, o dia em que comerdes dela, nesse dia morrereis. No dia em que colocares em ti outra coisa, além da inadulterável palavra de Deus, em sua alma, esse é o dia em que você se separará de Deus. Agora, isso é muito forte, mas apenas ouça atentamente. Agora observe, uma palavra da primeira Bíblia, Deus disse isso, uma palavra separou o homem de sua corrente de vida eterna. Isto é como tomar um homem e você o pendura pelos seus pés. Ele tem suas mãos no céu. E você o parte pelo meio, corte um dedo, seja onde for, que você esteja pendurado. Você está pendurado pela parte mais fraca. E você rompe aquela corrente em qualquer parte. Você está perdido. Agora, guarde isso em mente. Recordem, a Bíblia diz, na boca de 3 testemunhas, que cada palavra seja afirmada. Nós entraremos nisso em poucos minutos. Nas 3 tentações de Jesus. As 3 tentações dos ministros. Hoje, onde eles caem. As 3 tentações da igreja e onde ela cai. As 3 tentações de uma organização, onde acontece a sua queda. E as 3 tentações nas pessoas e onde acontece sua queda. Agora, tudo isso ocorre em 3, como a justificação, santificação e o batismo no Espírito Santo.
e Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é perfeito em três. Agora observe. Já estamos terminando. Observe, Deus no princípio, a primeira coisa genuína que Ele deu a seus filhos para que vivessem foi a sua palavra. E no último tempo, o que Deus está devolvendo para os seus filhos viverem é a palavra. Se lá era vida, agora é vida também. Rejeitar lá era morte, rejeitar essa palavra agora é morte também. E Deus está trazendo para nós toda a plenitude da palavra, entregando de volta para nós. Aleluia. Agora, sabemos que isto é a verdade. Então, no meio da Bíblia, nós ouvimos Jesus chegar e dizer: o homem viverá através de cada palavra que procede da boca de Deus. E então, Apocalipse 22, Jesus ele mesmo fala outra vez, diz: eu testifico dessas coisas. Se alguém adicionar uma só palavra a isto, ou tirar uma palavra desse livro, a sua parte será tirada do livro da vida. Agora, veja, não é o nosso bom comportamento, isso é apenas algo que acompanha isto. Isso não é a lealdade da nossa igreja, isso acompanha aquilo. Mas a coisa principal é permanecer com aquela palavra, não com nada exceto aquela palavra. Fique com ela, Ele é aquela palavra. Agora queremos observar atentamente, você está com a palavra? A única coisa que vai te dar vida é você permanecer com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Não é maravilhoso? Amém. Isso é verdade. E isto é o que aconteceu com as igrejas. Elas se hibridizaram com o mundo. Então, para quem é do mundo, é uma coisa boa. Você está numa igreja servindo a Deus, porque nós temos dois deuses, você sabe disso, né? Nós temos o Deus verdadeiro e temos o Deus desta era maligna. E esse Deus eterno tem sua palavra para os seus. E o Deus dessa era maligna tem a sua palavra para os seus. E tem a igreja do Deus do céu, onde o povo se reúne para ouvir a palavra eterna. E tem a igreja do Deus desse século, onde chegou o entendimento dos incrédulos, aonde ele ministra também a sua palavra. E é bom, porque cada semente vai se regozijar de acordo com a sua própria natureza. De acordo com a sua própria natureza. Por isso que a irmã disse, veio numa reunião do profeta, e o povo começou a gritar e a glorificar a Deus, e louvar o Senhor. Terminou o culto, ela disse assim, você quer me dizer que o céu é barulhento assim? Ele disse, é mais do que isso. Viu como é que os 24 de Sião, os anjos se dobraram e cantaram? Ele disse, lá é muito pior. Falei, não, então não quero ir para esse céu barulhento. Ele disse, não preocupe que você não vai mesmo. Não precisa nem se chatear, você não vai mesmo não. Eles não querem, porque vai adaptar. Eu estava pregando para uma jovem esses dias, quem sabe ela está me escutando agora, e ela é de uma denominação. Ela disse, eu não caso porque eu não quero obedecer marido. Ele disse, é uma prova, é melhor que você não case. Você quer ver a escritura para você? Obedecei vossos maridos como ao Senhor. Então, se você não quer obedecer marido, não case, porque a ordem para você é obedecer marido. Você não quer servir a Deus, então não vem para a igreja. Porque se você vem para a igreja é para obedecer um cabeça, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Honre Ele, ou então aqui não é lugar para rebeldes. Aqui é lugar para quem quer ter um cabeça que mande. E essa cabeça é Cristo. E a ordem dessa cabeça é a sua palavra. É por isso que nós reunimos aqui, porque nós amamos ser esposa. Nós amamos obedecer a ordem do marido, e o marido é Cristo. Aleluia. Então, elas se hibridizaram com o mundo. Essa é a razão que cada reavivamento aparece, e você não pode ter outro avivamento depois daquele. Cada organização que já organizou morre no lugar e nunca levanta outra vez. Porque ela organiza o mundo dentro de seus sistemas, portanto isso nunca aconteceu. Não há nenhuma história que mostre que a igreja alguma que já se organizou, alguma vez levantou outra vez. Ela morreu ali. Por quê? Você a hibridizou. O que é organizar? É quando um homem se levanta e prega suas convicções, e ele é barrado por um bispo, ele não pode pregar o que ele pensa. Isso é organização, um sistema
feito pelo homem. Por que o irmão Branham pregava nos homens do evangelho completo? Porque deram o direito dele pregar tudo o que ele cria. Ele pregou o batismo em nome de Jesus, semente da serpente, a doutrina, ele pregou. O dia que eles não quiseram mais ouvi-lo, ele se afastou. Porque ele tinha que estar num lugar onde tinha liberdade de pregar aquilo que ele cria. E do contrário, quando isso foi cortado, ele também não pertencia, porque ele não pertenceu ao sistema. E quando um homem está num lugar, ou numa convenção, onde ele não pode pregar suas convicções, então ali tornou-se um sistema feito pelo homem. Ali não há lugar mais para ele. É melhor ele pregar no mundo. Ter praça, vai para as praças pregar e ganhar almas, que ele vai ter muito melhor resultado do que gastar o seu tempo com esse tipo de sistema. Então veja bem. Agora, ele diz, não coloque um bispo por cima disso. Deixe o Espírito Santo ficar sobre isso. Vem? O Espírito Santo foi enviado para conservar as ervas daninhas e coisas fora. Não o que o bispo pensa, ou supervisor, ou assim por diante. É necessário o Espírito Santo para guardar aquela igreja em sua condição. Ele era aquela palavra perfeita, como nós veremos. Adão teve sua escolha, a palavra e a vida, ou descrer em uma palavra e morrer. Nós temos a mesma escolha. Porque tem que ser. Deus colocou Adão na palavra, e somente na palavra. Então ele nos coloca em um credo, ou qualquer tipo de credo, então Deus é injusto em seu julgamento. Isso não é adequado à sua santidade, nem à sua soberania. Porém é adequado à sua soberania, ver que ele coloca cada homem na mesma base. Ele é Deus e não muda. O que Deus faz primeiro, ele para sempre fará a mesma coisa. Ele nunca muda seu programa. A única coisa, ele magnifica isso, porém ele nunca muda. A mesma coisa, ele prossegue todo o tempo. Amém? Agora Adão teve uma escolha. E se ele segurasse na palavra, ele viveria. Se ele não segurasse na palavra, ele morreria. Agora, qual é a sua escolha? Você quer segurar na palavra e viver? Ou não segurar e morrer? Nós estamos voltando para segurar toda a palavra de Deus. Toda a palavra voltou para as mãos do povo de Deus agora. Deus trouxe toda a palavra. Apocalipse 10, ele desce com um livro aberto. E nesse livro aberto é porque os mistérios foram revelados. E o mensageiro então sopra em nossos ouvidos aquilo que estava escrito e eu entendo. Qual é o meu lugar? Eu ouvi o som da trombeta e me preparei para o momento que nós estamos vivendo. Porque somente no dia da voz do sétimo anjo, o último soar dessa nota musical, é que a música inteira pode ser concluída. Sete, não é? As notas musicais são 7, então são 7 mensageiros. Quando o último mensageiro entra em cena, então a trombeta soa e a nota musical se completa. Agora nós temos a música completa, da primeira até a última era, e nessa grande manifestação no Filho do Homem, então nós vemos agora que o livro voltou à mão, não de William Branham, não. William Branham foi um porta-voz, apenas um porta-voz, um tronco, onde manifestou o Filho do Homem, que é Cristo, tomando a sua voz, tomando os seus lábios. Não, quem tomou o livro e pronunciou os nomes. Mas você ouviu o seu nome? Não. Mas quando você ouviu essa mensagem pela primeira vez, você nunca tinha ouvido. Você pode ser católico, presbiteriano, metodista, batista, mundano, outros não eram nada. Mas quando aquela semente eleita, que estava coberta com o mundo ali, com todo o tipo de pecado, mas quando o som dessa trombeta soou, e aquela semente deu ouvido a esse som, você saiu correndo de lá e se identificou com essa palavra, mostrando que tem alguma coisa a ver com você. Você não entendia, mas a semente entendia. Amém? A semente entendia e por isso você está aqui nessa noite. Sendo chamado por Deus para congregar em Cristo Jesus, vivendo pela totalidade da sua palavra. Onde a palavra está sendo guardada hoje? Estava nas mãos de Deus. Ele desce com ela nas mãos. E para onde que ele levou depois? Para onde que foi essa palavra depois? Não era a totalidade da palavra? Será que ela voltou para o céu? Não. Ele achou um que era digno de tomar o livro. Ele desce com o livro aberto e esse livro desaparece. Aí Paulo, na primeira era, já disse, vós sois cartas escritas
lidas por todos os homens. Quem somos nós hoje? O livro aberto. E nós somos uma frase desse livro, nós somos um capítulo desse livro, nós somos uma vírgula desse livro, mas cada um de vocês é o livro aberto, caminhando pelas terras desse mundo afora, mostrando que a palavra voltou para nós. Vamos ficar em pé, irmãos, o tempo não nos permite. Graças a Deus, amém? Então não tem mais como enganar. Agora você viu que seu nome está lá. E você se identificou com aquele que tem te chamado. Então agora você está seguro. Você pode sofrer, mas você vai sofrer sabendo quem é você. Amém. Pai querido, nós agradecemos a Ti nessa noite. Que o Senhor possa continuar se lembrando de nós. Viemos a essa terra com um propósito. Já estava escrito de nós desde os primórdios do tempo, para que nós crescêssemos nessa grande promessa para o dia em que estamos vivendo. Não viemos aqui para brincar de igreja, Pai. Isso aqui tudo passa. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Essa igreja passará um dia. Tornará qualquer coisa, quem sabe um depósito, quem sabe uma morada para alguma denominação. Mas aqueles que tomaram a Tua palavra como absoluto e deram lugar ao Espírito Santo, tomar essa palavra e colocar nesses corações, nós estaremos caminhando por essa terra e nada mais poderá apagar esse nome, o qual nos fez conhecer que somos herdeiros da vida eterna. Fomos chamados através dessa voz do último dia, o alarido de Deus, e nos identificamos com esta promessa. No nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui com os nossos corações em amor divino, sabendo que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, agora não para sermos dominados. Por isso o pecado, a mentira, todas essas coisas não dominam mais o coração do eleito. Nós estamos dominando sobre essas coisas, porquanto o Senhor tem restituído essa palavra em nossos corações e nos fez reis e sacerdotes para governar. Por mais que abra oportunidade, por mais que o inferno esteja presente, por mais que o mundo seja belo, por mais que o pecado seja multiplicado, homens e mulheres que foram chamados nessa última etapa do caminho, têm sido chamados para governar sobre essas coisas, e caminhamos sobre o pecado, porquanto o Senhor nos deu poder para vencer. Te agradecemos por essa vitória, Pai. Te agradecemos por essa graça que o Senhor nos deu, de podermos caminhar nessa luz do tempo da tarde, onde o pecado ficou para trás, e estamos olhando na promessa se cumprindo diante de nossos olhos, porque as Escrituras estão se cumprindo, Pai. No nome de Jesus, nossa gratidão, por mais uma vez podermos nos assentar e ouvir a Tua palavra, tão somente para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. A irmã Miriam pede oração por sua colega de serviço, por solução de problemas e também por restauração de saúde. Irmã Rosa e irmão Gerson pede oração por Gabriele, que passará por uma prova nesse fim de semana. O irmão Misael Rocha, de São José dos Pinhais, pede oração por seu filho Pablo, para que Deus lhe dê saúde, pois tem uma doença que o médico disse ser, que está erradicada, mas ainda está com sintoma de uma doença e precisa da ajuda de Deus. E também o irmão Manuel, da Fazenda Rio Grande, pede oração para que Deus lhe dê saúde. Amém? Nosso Pai, nosso Deus eterno. É tão bom saber que o Senhor não se recolheu, Pai. O Senhor não voltou. O Senhor tem estado conosco. O Senhor é o consolo, como o Senhor é a nossa cura. Enquanto estamos pregando o Evangelho, a Tua palavra também está curando. Assim como ela tem poder para curar a alma e revelar a semente eleita, mediante a pregação, essa palavra tem poder para curar os enfermos. Essa palavra tem poder para restaurar as vidas. E esses que mencionaram os seus nomes aqui, Pai, não estão excluídos dessa grande promessa, porquanto Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós proclamamos, Pai, que o Senhor possa lhe dar a vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nesta hora, através do Teu grande Espírito, que percorre toda a terra, agora em um corpo chamado homem, mulher, jovem, adolescente, nós concordamos com essa vitória, e conclamamos a cura e a libertação de cada vida,
E abençoe nossa irmã que estará fazendo uma prova, Pai. Que se for para a tua glória, que ela possa alcançar bons resultados, para a glória do teu santo e bendito nome. Pai, também oramos pela Maria Vitória, por restauração de sua vista, para que o Senhor possa lhe abençoar nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, colocamos diante de Ti para a Tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nosso culto de ceia será no sábado, dia 9 às 18 horas. Amém? Aqueles que participaram conosco, vamos cantar, Guilherme, por favor. Enquanto chega para nós aqui, nossos participantes. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Não estou triste nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Participaram conosco a irmã Marli, de Curitiba, irmão Elber e Josiane, de Curitiba, irmã Leia, irmã Júlia, em Dois Vizinhos, irmão Juarez, irmã Cladir, Enéas Marques, irmão Manuel, Fazenda Rio Grande, irmã Lindalva, Guaíra,
irmão José Aguiar e família em Jataizinho, irmã Deise Castilho em Pinhais, irmã Diva dos Anjos, Ponta Grossa, irmão Misael e família São José dos Pinhais, irmã Franciele e família São José dos Pinhais, de Toledo, irmã Vilma Bonfim e família, irmã Fátima Araújo, irmã Maria, irmã Sara, irmã Noemi e Enzo, irmã Ruth, irmã Graça, irmã Ana e Clarice, irmão Valmir Mussolim, irmão Wesley e família, irmão Ademir e família, irmão Lorivaldo e família, irmão Gabriel e família, irmão Valdeci, irmão Paulo Fernandes e família, irmão Gilson, irmã Suzana, Amanda e William em Umuarama, irmão Sandro e família, Vera Cruz do Oeste, irmão Hélio e família, Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmã Milena Gomes em Osório, irmã Dileuza, Rio Negrinho, irmão Antônio Barabas, Turvo, irmão Rubens de Souza, Campinas, irmão Daniel e família, Campinas, irmão Aparecida Mazilda em Cosmópolis, irmão Gerson Ferraz Vasconcelos, irmão Ailton Silvestre e Sara Santa Catarina, irmão José Porfírio e família, Paulínia, irmã Sara e família, Mogi das Cruzes, irmão Raquel Souza, São Paulo, irmão José e família, São Paulo, irmão Jonas em Sorocaba, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmã Ada, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmão Josué Machado e família em Passo Fundo, irmã Margarete São Leopoldo, irmã Sabrina São Leopoldo, irmã Helenice, Ângela, Elazir e Eliana em Sabará, irmão Adilson, Márcia, Sofia e Melquisedeque, irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte, pastor Ilhamar Pereira em Cabo Frio, nossa saudação especial, como vocês sabem, é o que sua esposa foi recolhida agora há poucos dias atrás, partiu no Senhor, firme na fé. Então, o irmão Ilhamar está nos acompanhando, que Deus te abençoe. A irmã Ana Ruth e Sara, em Barbalha, Ceará. Irmão Norberto, em Parnaíba, no Piauí. A irmã Lucy e a irmã Emily, em Montevidéu, no Uruguai. Amém? Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanharam. E até sábado, se Deus quiser, às 19 horas. É isso, irmão? 19 horas. Aquele abraço fraternal. Deus vos abençoe. Sábado, vamos reunir com os músicos após a nossa reunião. Deus te abençoe.